E aí, meus acadêmicos da mente, bom domingo, vamos lá para nossa correção dessa semana, tentando abreviar aqui cada vez mais nossa correção, né? Ontem estava conversando com uma aluna. Acadêmicos da mente, bom domingo, vamos lá para nossa correção dessa semana, tentando abreviar aqui cada vez mais nossa correção, né? Ontem estava conversando com uma aluna. Infelizmente ainda não conseguimos, estamos na fase final ali de reformas na sala, tinha algumas coisas que a gente queria fazer, algumas pinturas pendentes, então estamos resolvendo isso aí para recebê-los da melhor maneira. Mas para agora vamos lá para a nossa correção do Trivium. Aqui na primeira folha, pessoal, era bem simples, nosso texto estava lá falando da gramática, da lógica e da retórica, a importância delas como introdução ali à arte liberal. Introdução ali a 7 posições, né? Então eu tinha frente, abaixo, acima e cada uma tinha um número. A ideia aqui era memorizar cada um e a estratégia cada um usava a sua. A gente não deu nenhum caminho perfeito aqui, porque é bom que a gente consiga desenvolver nossa própria técnica, né? Quando um problema de memória se apresenta no dia a dia, dificilmente alguém vai falar, ó, memoriza isso desse jeito, né? Quando a gente vai no mercado, precisa memorizar ali, de repente, uma sequência de coisas. Ah, quero memorizar esse preço para comparar com aquele outro. Ninguém fala pra gente a melhor maneira, né? A melhor metodologia para fazer isso. A gente tem que descobrir a nossa ali na hora, então às vezes a gente provoca isso também. Mas algumas vezes a gente coloca ali um caminho. E depois que vocês memorizassem ali cada número, que o número 1 era frente, o número 2 era baixo, a gente ia lá para a página número 2. E lá no rodapé estavam os felinos, estão vendo? E aí a gente viu lá, né, que o número 1 era à frente. Então a gente ia olhar aqui e ia ver qual deles está à frente. Ah, esse penúltimo aqui está à frente. A gente ia lá e botava o número 1. Qual deles está abaixo, né? Então, ó, esse aqui está entre as caixas, esse aqui está dentro, abaixo era esse daqui, a gente botava o número 2 e assim colocava ali todas as posições. Eu vou colocar a minha já direto para abreviar e vocês conferem aí se ficou, ó, 7, 6, 2, 4, 3, 1, 5, né? E a gente viu aí, né? À frente, abaixo, acima, ao lado, atrás, dentro e entre as caixas. E aí a gente terminava o felino. A ideia aqui era mesmo memorizar e fazer, não precisava fazer os outros antes. Lá no topo da página número 2 tinham os verbos, não era um exercício tão simples, porque colocamos verbos aí e às vezes quando a gente precisa usá-los no dia a dia a gente dá uma adaptada, né? E conjugar verbo não é uma coisa que a gente faz sempre na academia, mas a gente quis fazer essa semana aí por conta da apostila tratar da gramática, né? Então o verbo pôr no singular, na primeira pessoa do singular, eu tinha que botar lá, né? Eu ponho, tu pões. Então vamos lá. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. O vós pondes acho que é o menos usual aí, mas assim se conjugava esse verbo pôr. Do outro lado também, seguindo, tentando ser o mais breve, o verbo era intermediar. Então ficava ali eu intermedio, tu intermedias, ele intermedia, nós intermediamos, vós intermediais e eles intermediam. Esse era bem tranquilo para vocês, né? Lá na outra folha é que ia começar o desafio com os verbos mais diferentes assim. Vamos abaixo para o vocabulário, que também era tranquilão para vocês. Eu vou só colocar aqui os exemplos para que vocês saibam que em todos tem pelo menos 5, mas eu acho que vocês lembraram aí, acadêmicos da mente fazem isso aí de letra. Então inseto poderia ser a mosca, barata, formiga, o mosquito e a abelha. Bijuteria poderia ser anel, brinco, cordão, pulseira e tornezeleira. Os sentidos, nós temos só 5 a princípio, já conversamos sobre os sentidos na sala, esse foi um papo interessante. Então os 5 sentidos tradicionais, está ali, ó, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Na flor, temos a margarida, a rosa, a violeta, a orquídea e o crisântemo. Lembrando que tem outras aí nas flores, tem outras nas bijuterias. O sentido que eu acho que não ia escapar disso. Mas inseto, bijuteria, flor e ferramentas, pode ter outras que eu não coloquei aqui. Se quiserem mandar para a gente para conferir, fiquem à vontade. A ferramenta para finalizar é o alicate, chave de fenda, a serra, o martelo e a pá. Seguindo adiante, vamos para os signos, que era
um exercício de capacidade visual, a gente ia localizando ali a quantidade de cada um. Essa primeira imagem daqui, se a gente fosse lá buscar, encontraríamos ela 5 vezes, estão aí as 5 destacadas. Já o segundo grupo ele aparece 4 vezes, e aí eu mostro aqui, ó, destaco para vocês onde estão as 4. Continuando, terceira imagem aparece 7 vezes, estão ali as 7 destacadas, depois 8, depois 6, depois 7, penúltima forma aparece ali 9 vezes e a última forma, vou botar aqui com arco-íris, aparece 6 vezes. Então a sequência é essa: 5, 4, 7, 8, 6, 7, 9, 6. Se até fizéssemos a soma aqui, 5 mais 4 mais 7, encontraríamos aqui o total igual ao total de bolinhas, isso era garantido. Então, seguindo adiante para o ingredientes, bem tranquilo abaixo, tínhamos que dizer ali ao menos 2 ingredientes para cada receita. Vou exibir os meus aqui, aí vocês comparam com o de vocês, mas a título de ver se o professor acertou, né? Porque na cozinha eu sei que vocês mandam muito bem, as receitas das nossas festas são sempre arrasadoras. E por falar em nossas festas, inclusive, muito obrigado, pessoal, a todos os comentários que vocês têm feito aí, o apoio que vocês têm dado, todo o reconhecimento ao nosso trabalho, ficamos muito felizes. Mas vamos lá, caminhar aqui. A canjica eu botei o milho de canjica e o leite, a cocada eu botei o coco e o açúcar, o cachorro-quente eu botei pão e linguiça. Ah, mas professor, meu cachorro-quente é com salsicha. É o que eu falei. Tem outros ingredientes nessa receita, só que bastavam aqui 2, ok? Então vamos lá, o quentão, água e cachaça, essa era a receita que eu menos conhecia, junto com cajuzinho, amendoim e açúcar. Sabia do doce, mas não sabia como é que ele era exatamente feito. Sabia que tinha uma açuquinha em volta, mas aquela massa escura ali eu não estava exatamente realizando, né? Igual o quentão, água e cachaça, não fazia ideia. Bolo, moleza, farinha e ovo são ingredientes que fazem parte. Pé de moleque, eu botei de novo o açúcar e o amendoim, igual lá no cajuzinho, e o quindim, ovo e açúcar, como eu já tinha usado o ovo e como eu já tinha usado também o açúcar. Quindim, uma receita deliciosa. Recomendo aí na volta da academia uma disputa de quem faz o quindim mais gostoso. Eu me ofereço para ser o júri aí dessa disputa e que vença o melhor, né? Vamos para a página número 3, seguimos adiante, meu povo. E aí nessa penúltima página aqui da nossa apostila tinham 2 exercícios que eram parecidos. Lá em cima o tempo e lá embaixo a frequência. Eu vou começar aqui por cima pelo tempo. Diz assim, ó: numere em ordem crescente do mais antigo para o mais recente. Esse é interessante porque eu resolvi de uma maneira, a Vanessa resolveu de outra. Quero que vocês digam aí qual foi a maneira de vocês para compararmos. Vamos comparar aí para ver como é que fica. Então, nesse tempo, o mais antigo, olhando aqui, ó, é o ano passado, né? Depois do ano passado não tem ninguém mais antigo do que ele. Então, eu poderia botar aqui o número 1. Aí depois do ano passado, qual é o mais antigo de todos? O agora é muito recente, mas ó, semana passada é mais distante do que todos os outros. Então eu vou lá e boto o número 2. Aí tá tranquilo, né? Ano passado, semana passada, eu tô conseguindo caminhar bem cronologicamente. Dos outros que sobraram aqui, o mais distante é o ontem, então já poderia botar o número 3. E aí veio a minha discordância, porque hoje à noite para mim é o que vai acontecer, mas a Vanessa entendeu que hoje à noite é o que tinha acontecido, então isso acaba dependendo do momento do dia que você interpreta esse problema, né? Eu coloquei ali o ano passado mais antigo, depois semana passada, depois ontem, depois eu coloquei o agora, nesse momento, nesse instante, aí depois eu coloquei o hoje à noite, entendendo que é o que ainda vai acontecer, e depois o amanhã, que já é um futuro, né? Então do mais antigo para o mais recente eu coloquei dessa maneira: 1 ano passado, 2 semana passada, 3 ontem, 4 é o agora, 5 hoje à noite, porque eu entendi que isso é um pouco depois do agora, e o 6 é o amanhã, então é bem depois do agora, depois de hoje à noite, mas depende do momento que você interpreta esse problema aí. Vamos lá para baixo para o exercício frequência, porque ele era parecido, então a gente já pode fazer aqui na mesma batida, né? O frequência a gente precisava numerar, ó, de maneira crescente, do menos frequente para o mais frequente. Aqui também discordei da Van, porque para mim, ó, o menos frequente de todos é o que nunca acontece. Então esse a gente concordou e botou o nunca aqui número 1. Então eu vou crescente numerando do menos para o mais frequente. Depois que nunca acontece, aí a Van colocou raramente, mas eu entendi que uma vez seria
o menos frequente, porque se só aconteceu uma vez e não aconteceu mais, é diferente do raramente. Raramente acontece, para mim acontece de vez em quando, mas não é tanto. Eu vejo uma vez aqui, eu entendo que ocorreu uma vez só e não ocorreu mais. Então, para mim, uma vez seria o número 2 aí, porque ele não é muito frequente. Ocorreu uma vez só e parou. Depois ocorreu 2 vezes e parou. A mesma coisa eu interpretei do lado, né? Então botei o número 3 para ele. 2 vezes quer dizer que só ocorreram 2 e não tiveram mais. Assim foi a minha interpretação. Alguém interpretou diferente? Me digam aí. Então, nunca acontece, é o número 1. Aconteceu uma vez só, é o número 2. Aconteceram 2 vezes, aí já é o número 3. Aí começa a acontecer mais frequentemente. Raramente acontece, é o número 4. Às vezes acontece, é o número 5. E sempre acontece, é mais frequente, aí é o número 6. Exercícios parecidos, espero que vocês tenham encontrado. Vamos lá de novo para cima, para o 30 no comando, porque esse aí foi o que mais apresentaram dúvida durante a semana. Apesar dele ser bem simples depois que a gente entende como ele funciona. Diz assim, ó, crie uma rota da primeira até a última linha da tabela, sempre por somas de resultado 30. Então eu tinha que começar aqui, ó, nessa primeira linha e ir descendo pela minha tabela até chegar lá embaixo, sempre pelas somas 30. Se eu pintasse todas as somas 30 da minha tabela, era tranquilo, já ia descobrir que, por exemplo, ó, aqui 13 com 17 eu ia pintar, 29 com 1 eu ia pintar, 10 com 20 eu ia pintar. E se vocês verem, ó, dá para fazer aqui um caminho lá da primeira linha, lá de cima, ó, descendo até a última. Então essa era a intenção. Se eu preenchesse ali os quadrados que somavam 30, eu conseguiria fazer um caminho ali de cima até embaixo. E nesse caso aqui nem existem outras somas que deem 30, tá? Todas as somas que dão 30 estão no caminho aqui. Vamos para o próximo, para o do meio. Aqui estava o caminho, ó. Espero que tenha ficado igual o de vocês. Na primeira linha, quem é a soma que dá 30? 15 com 15. E depois eu vou pintando, ó, todo mundo que dá 30 e eu consigo fazer uma trilha, né? Só por dentro aqui, ó, do verde. E no último era onde estava aquele que era um pouquinho mais complicado, porque a gente poderia começar desse 28 aqui e descer direto, ó, mas aqui tinham mais quadrados que somavam 30. Ó, esses quadrados aqui todos somavam 30, então se pintássemos todos também conseguiríamos fazer uma trilha sem problema, mas quem não pintou esses daqui, ó, começou aqui e já foi descendo, tranquilo também, já pulou aqui uma etapa dessa trilha, né? Nenhum problema, começou da primeira linha e chegou lá na última. Caminhando a nossa folha aqui para finalizar, número 3. Espaço trocado é um exercício simples, mas a gente não conseguia fazer ele muito rápido, tinha que pensar um pouco ali em cada frase. E todas aí são citações de Platão, então vamos lá, vou botar aqui a minha primeira que diz, ó, a paz do coração é o paraíso dos homens. Eu sei que vocês encontraram aí, nem preciso falar muito sobre ela, vou adiante. A necessidade, que é a mãe da invenção. Se a gente fosse ali recolocando os espaços nos lugares certos, a gente encontrava isso daí. Na terceira linha, o livro é um mestre que fala, mas que não responde. Dessa vez eu botei uma vírgula que não estava, mas eu tenho certeza que não impediu vocês de fazerem aí. Embaixo, de todos os animais selvagens, o jovem é o mais difícil de domar. E aí, o que vocês acham? Tem razão Platão nessa ideia daí? A última linha desse problema diz ali, ó, quem comete uma injustiça sempre é mais infeliz que um injustiçado. Profundo, hein, Platão? Caminhamos, pessoal, para finalizar nossa apostila aqui, numa correção o mais breve que pudermos. Adiante. E aí, começando a página número 4, lá no topo tem o cadeado, e ele também se encontra lá no final. Cada cadeado aqui, cada forminha dela tinha um cadeado apropriado lá embaixo. A gente tinha que identificar qual era qual e aí colocar as letras. Então a primeira coluna fica assim, ó, H, G, E, e aí vocês podem conferir lá em cima como vocês já fizeram. Com certeza vocês acertaram isso daí. Segunda coluna, J, F, I, e aí cada chave, ó, era bem definidinha. Terceira coluna, K, A, D, e a última coluna, CBL. Então comparem aí, eu vou novamente coluna por coluna, só para bater. HGE, JFI,
KAD e CBL, igualzinho de vocês, porque vocês são bons nisso, né? Vamos caminhar para o verbos número 2, que era aí onde começava a complicar a questão dos verbos. Não são verbos tão usados assim no nosso dia a dia, prover e reaver. Vou começar aqui com o prover, porque apesar de incomum, todas as conjugações são possíveis. Então eu provejo, tu proveis, ele provê, nós provemos, vós proverdes e eles provêm. Todas as conjugações existem, apesar de um verbo incomum. Já no reaver, pessoal, aí entra um problema. Algumas conjugações aqui não existem. Eu vou colocá-las para vocês verem. Ó. A primeira, segunda e terceira pessoa do singular não existe. E a terceira pessoa do plural também não existe. Só existe reavemos e reaveis, pessoal. Alguns verbos aí da nossa língua são defectivos. Eles têm defeitos. Vou botar aqui um videozinho breve explicando, mas, por exemplo, falir. Como é que você coloca falir na primeira pessoa? Eu falo, eu falho. É difícil, né? Então a gente já botou um exercício parecido na sala, na Academia da Mente, com verbos irregulares e defectivos. Mas acompanhe aí essa breve correção desse professor doido aí. Espero que ajude vocês a entender um pouco melhor sobre os verbos defectivos, já que estamos falando sobre gramática, né? Vamos falar de verbos defectivos. Aí você já fez cara de nojo, né? Que cacho é isso? Verbos defectivos são verbos que em determinados tempos verbais não possuem todas as conjugações. Por exemplo, é o caso do verbo reaver. Verbo reaver, nós só temos nós reavemos e vós reaveis. Nós temos também o verbo, por exemplo, o verbo... riscou o disco, né? Por exemplo, o verbo abolir. Você não fala eu abulo. O verbo colorir, você não fala eu coloro. Você só fala eu coloro se você disser eu coloro, tu com o papagaio, ele com a arara. Oi! Todos os verbos efetivos no presente do indicativo não possuem todas as conjugações. E eles inexistem. Inexistem, como diria Padre Quevedo. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Inexistem no presente do subjuntivo. Não sabe o que é presente subjuntivo? Então aproveita para checar isso aí, ou fica atento aí que daqui a pouco aparece. Abraço e rock and roll forever! Curtiram o vídeo? Estamos tentando colocar aqui algumas explicações, né, durante as apostilas. Para finalizar, outro exercício que vocês com certeza acertaram aí, acho que vocês conseguiram gabaritar essa apostila. Vocabulário número 2. Para cada grupo eu colocava 5 tipos de coisa. Então, profissões ali, botei advogado, arquiteto, engenheiro, médico e professor. Poderiam colocar só profissões mais de ofício, né? Mas eu escolhi mais as liberais ali, já que é o tema da nossa semana. Do lado, nos tipos de pães, eu botei a baguete, o pão doce, o ciabatta, o australiano e o brioche famoso. Nas emoções, interessantíssimo, porque a gente fica muito preso na emoção, felicidade e tristeza. Mas a gente tem mais de 20 emoções aí que a gente poderia definir. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar essas 28, se eu não me engano, lista de emoções que tem. Eu coloquei aqui algumas que fogem um pouco da alegria e da tristeza. Eu botei o medo, a paixão, a tensão, a insegurança, a nostalgia, emoções que nos atingem aí durante o dia a dia e que não são necessariamente alegria e tristeza. Nos esportes, me desafiei a botar só com T. Achei muito difícil no final, confesso que eu fui buscar o último e aí botei o triatlo, o tênis, o tiro, eu pensei em tirar o alvo, né? Então tiro esportivo, taekwondo e aí o último estava muito difícil, fui ver, podia ser o tênis de mesa, o famoso ping-pong. E para finalizar as revistas, botei aí revistas bem conhecidas e que tratavam de coisas muitas vezes supérfluas. Contigo, Caras, Capricho, Manchete, Tititi. Não coloquei aí a Veja ou a Piauí e outras revistas mais políticas. Botei as mais leves. E aí finalizamos nossa apostila. Pessoal, agradecemos muito o feedback de vocês. Me desculpem se acelerei demais, estou tentando fazer o mais resumido, pensando em vocês. Se vocês acharem que ficou rápido, mandem aí a opinião para a gente poder ter uma ideia, para a gente poder saber como é que está o ritmo. E enquanto isso, aproveitem aí nessas aulas e descansem esse resto de domingo. Até, pessoal!